Você já se perguntou por que os advogados antes protocolavam o processo de cidadania italiana mesmo após a nova lei? E agora, de repente, está todo mundo falando para ter cautela e pôr o pé no freio. Eu vou explicar isso com base no meu pensamento e nas minhas escolhas enquanto profissional. Quando a gente acordou naquele fatídico 28 de março, com aquele decreto-lei que do dia para a noite alterou a cidadania italiana, o decreto-lei era uma lei temporária com prazo de validade. Precisava de uma ação do Poder Legislativo para converter aquilo em uma lei definitiva. Então, naquele período entre a vigência do decreto-lei e a conversão em lei, eu decidi que não era o momento de protocolar, porque a gente não sabia ainda o que ia acontecer. A gente não sabia se seria convertido realmente em lei, se seria convertido, qual texto seria convertido em lei. Então, para a gente peticionar, fazer uma ação, a gente tem que saber contra o que a gente está brigando. Então, eu esperei a conversão em lei, isso lá naquele momento. Depois que a lei foi convertida, lá no finalzinho de maio, com a lei definida, era possível a gente fazer uma petição estruturada contra aquela lei, contra as inconstitucionalidades daquela lei. E o mais importante, esse era o único caminho para abrir discussão da lei para a Corte Constitucional. Se não houvesse protocolo de ações, não teria como nunca a Corte apreciar se aquela lei era ou não constitucional. Além do mais, diante de um texto de lei efetivo, a gente pode dizer para o cliente, olha, a gente vai seguir essa estrada, a gente acredita que esse é o caminho, mas existem esses riscos. E agora a gente se encontra em um outro contexto. A Corte recentemente fez um comunicado estampa dizendo qual que seria a decisão em um dos casos que foi levado para a apreciação da Corte para falar se é ou não constitucional a atual lei. O que a gente sabe é que esse comunicado estampa não é positivo para a gente, só que a gente não sabe o porquê. A gente não sabe as razões que levou a Corte a tomar essa decisão. Então a gente está diante de um novo cenário onde a gente não sabe contra o que a gente precisa lutar, quais são os argumentos trazidos pela Corte, e nem podemos dizer para o cliente com clareza quais são os riscos do atual momento, porque a gente não tem essa decisão em mãos. A gente não sabe quais argumentos foram rejeitados, a gente não sabe qual é a linha de raciocínio da Corte. Então, neste momento, melhor ter cautela e esperar, porque o contexto jurídico é diferente. Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter atualizações em relação a essas decisões e vamos conseguir caminhar com um pouco mais de lucidez.